Recentemente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em uma palestra que ele estava dando para estudantes de esquerda, obviamente, ele dizia o seguinte: vocês conheceram nos últimos 4 anos vocês conheceram o fascismo, vocês conheceram o nazismo. Foi isso que o Lula falou. Está gravado. Todo mundo viu. Lula disse: vocês conheceram o fascismo e o nazismo nos últimos 4 anos. Ele falou isso ano passado. Nos últimos 4 anos era o governo Jair Bolsonaro. Portanto, ele fez uma clara referência ao mandato de 4 anos de Jair Messias Bolsonaro como 4 anos de fascismo/nazismo. Ele também disse nazismo. Em que pese o fato dessa fala do Lula configurar um crime de calúnia. Por que calúnia? Porque a lei do racismo, lei 7.106, se não me falha a memória, de 89, ela diz que praticar, elogiar, promover, engrandecer, produzir material nazista, ou seja, ser nazista é crime. E se ser nazista é crime, quando o presidente Lula diz que o governo de Jair Bolsonaro trouxe para a experiência do povo brasileiro a experiência de viver sobre um Estado nazista, ele claramente chamou Jair Bolsonaro de nazista. Sendo nazista crime, e sendo que Jair Bolsonaro não é nazista, Lula cometeu crime de calúnia. Mas o Lula cometeu crime de calúnia, e como é só a Procuradoria-Geral da República, a PGR, que pode denunciá-lo por crimes comuns ao Supremo Tribunal Federal, é óbvio que o Augusto Aras, que estava no afã de ser reconduzido, é claro que nenhum ministro entendeu que ser nazista é um crime antidemocrático, um ato antidemocrático. Tem mais essa ainda. Com essa onda de que 8 de janeiro é ato antidemocrático, e cometer calúnia chamando quem se sabe não ser nazista de nazista é um ato democrático. Tirando esse fato que o Lula chamou Bolsonaro de nazista, nós temos também um outro fato. O fato de que Lula se vendeu durante as eleições, no que foi endossado pela Carta dos Juristas pela Democracia, uma baboseira que eu costumo chamar de carta lida por analfabetos para um público que não ouve. Então esse teatrinho foi feito e Lula começou a construir a sua imagem como salvador da democracia, um homem com apreço pelos direitos humanos. E vale lembrar, senhores, que os direitos humanos, que têm a sua base legal internacional, que tem a sua teoria, o seu estudo, que tem como fonte a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi promulgada pela Organização das Nações Unidas por resolução no ano de 1948, e foi feita e foi trazida ao mundo, ao debate jurídico de todo o Ocidente, de todas as constituições, de todos os países que se pretendem democráticos, porque 3 anos antes tinha acabado a Segunda Guerra Mundial. De maneira que a Declaração Universal dos Direitos Humanos é uma reação internacional, na sua essência, na sua preocupação, no seu nascedouro, uma reação ao que aconteceu na Europa em razão do nazismo. Logo, o nazismo, ele é o grande parâmetro no estudo da ciência política moderna. Ele é o grande parâmetro de averiguação da democracia e do respeito aos direitos humanos. Como extremo mal da política, todo aquele que se vende, que se promove, que se apresenta como salvador da democracia e servo dos direitos humanos, não pode, de maneira absoluta, não pode, mas nem por deslize, promover nenhuma ação que se assemelhe às políticas adotadas na Alemanha nazista.